Está no Salmo 139. Vocês podem abrir lá no Salmo 139. Mas lembrando do último Salmo que a gente viu, 136, que fala de gratidão, né? Foi marcante para nós pensar na paciência, depois na gratidão, né? Por tudo que Deus faz por nós e realmente praticar isso, né? Cultivar um coração grato. E a gente olhou para a criação, mas também para o exemplo da história de Israel, né? E a gente viu que, como é na história de Israel, na nossa vida também, tudo por seu amor, né? Por seu amor que dura para sempre. E a gente fica muito grato por cada ato de libertação, né? Como eles passaram pelo deserto e a gente também, e como eles foram levados à terra prometida e a gente também sempre de volta a essa plenitude com Deus, porque seu amor dura para sempre. Bom, hoje nós estamos no Salmo 139 e é difícil achar alguém que não goste, né, desse Salmo, porque realmente é muito profundo. Mas eu quero olhar para esse Salmo hoje de uma forma realmente de deixar o nosso coração, né, exposto ao Senhor. Porque a gente está no mundo, né, a gente vive num mundo em que acho que é mais fácil do que nunca para se esconder, né? Esconder como você realmente está, esconder a verdade sobre a sua vida. Cada vez mais as pessoas estão enfiadas nas redes sociais, né? E as redes sociais não mostram como você está, quem você é, né? Você posta fotos bonitas, né? Você passa qualquer coisa que você quiser, postagens que soam bem. Você pode se esconder atrás desse perfil. E, aliás, quem hoje em dia escolhe um verdadeiro nome, né? Não sei o que, girl, 123, o que seja, né? No Instagram. E você é quem você quer ser, né? Mas ainda no WhatsApp, né? Quem ainda está tendo uma conversa verdadeira, né? Real com alguém por telefone ou face a face, né? A gente manda mensagem, seja de áudio, seja por escrito, né? Muitas vezes você nem sabe o tom de voz, né, que a pessoa está usando, tem mal-entendidos e tudo mais. E o isolamento da pandemia também, né, infelizmente, né, de forma negativa, ajudou, né, para se esconder, porque você tem menos contatos pessoais, né? Cada um se retraiu mais, né? Ficou mais em casa, até no trabalho é cada vez mais videoconferência, né? Principalmente quem trabalha com computador, e você não está mais face a face com aquela pessoa. Então ficou mais fácil se esconder atrás de máscaras, né? E cobrir quem realmente nós somos e como nós estamos. E a pergunta que a gente deve se fazer é: o que está acontecendo na minha vida hoje, né? O que realmente está acontecendo de verdade na minha vida? E quem sabe disso, né? Quem sabe daquilo que se passa? Em geral, né, principalmente fora da Igreja de Jesus, as pessoas fazem o que bem entendem, né? Mas inclusive dentro, né? As pessoas acham que não precisam prestar contas para ninguém, precisam dar satisfação para ninguém, né? Eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quero, enquanto não faço mal para ninguém, então tá tudo bem, né? Só que a gente esquece e é lembrado por esse salmo que Deus vê tudo, né? Deus sabe de absolutamente tudo. A gente pode até enganar o homem, pode enganar nós mesmos, né? Que é até pior, mas não tem como enganar Deus. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Ele conhece a verdade sobre as nossas vidas, o que realmente está acontecendo na nossa vida, né? Porque Ele sonda o nosso coração e Ele sabe, como nós vamos ler já já. Mas, ao mesmo tempo, a comunidade cristã deveria ser um ambiente, um lugar assim, em que você pode se abrir, né? Em que você pode ser de verdade quem você é, né? Sem usar máscara, sem fingimento. Não sei até que ponto realmente a comunidade cristã está sendo um ambiente assim, mas deveria ser um ambiente que Deus possa usar para sondar os corações, para você prestar conta, para você crescer, para você ser curado por Deus, pelo seu Espírito. Então, com isso em mente, vamos começar a ler os primeiros 6 versículos
que falam como Deus sabe de tudo, né? Que os teólogos falam de onisciência. Versículos de 1 a 6 dizem assim, né? É para o mestre de música, é de Davi esse salmo. 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. A gente olha para o nosso coração, né, em primeiro lugar, e fala, acho que eu preciso de ajuda. Eu sei que eu preciso de ajuda. E todos, né, os santos antes de nós entenderam esse ponto. Jeremias falou em Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de entender até o seu próprio coração? Muitas vezes a gente não sabe o que está dentro do nosso coração. A gente precisa de ajuda para entender o que está se passando, porque eu estou me sentindo assim, porque eu estou agindo assim. E a Bíblia fala em Provérbios 4:23, acima de tudo, né, guardem o coração. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, cuida do seu coração, né? Se você precisa se preocupar com alguma coisa, acima de tudo, acima da sua própria vida, da sua saúde, da sua família, dos seus filhos, né, das suas finanças, do seu trabalho, acima de tudo, olha o teu coração, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. E Deus sonda o nosso coração. Até o versículo, depois daquele que eu li em Jeremias 17:10, fala, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. É Deus que conhece o nosso coração, que Ele sonda. Examinar tem essa ideia de escrutinar, né? De esquadrinhar, de procurar em todos os cantos, né? Em todos os lugares, palmo a palmo. E realmente não tem canto nenhum na nossa vida, né? No nosso coração, que Ele não conheça por inteiro, por mais obscuro que seja para nós. Ele nos conhece muito bem. E é sempre bom lembrar que Deus nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Por isso a gente depende dele para revelar o que está acontecendo, né? Porque eu estou me sentindo assim, porque eu estou passando por isso. Nós muitas vezes só sabemos por diversas situações que ele permite, né? Saber o que realmente está dentro de nós. Assim como você pega um tubo de pasta de dente, né? Você quer saber, né? Será que alguém fez alguma brincadeira, colocou outra coisa, né? Vamos apertar. O que está lá dentro? Quando você aperta, né? Aquilo sai e você sabe o que está lá dentro. E assim na nossa vida, às vezes a gente é apertado, né? Por certas situações. O que sai? E a gente, de repente, fica assustado, porque de onde vem essa raiva? De onde vem aquele palavrão, né? De onde vem aquele ódio, aquela impaciência, aquela irritação, de onde vem tudo isso, né? E Deus fala, isso está aqui dentro, né? Só quero te mostrar, né, o que está se passando. Nós, inclusive cristãos, pensamos que somos seres autônomos, que podem fazer o que bem entendem e não precisam dar satisfação para ninguém. Mas Deus nos criou, Deus vê tudo e o nosso dever é prestar contas ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Esses versículos nos mostram que Ele sabe de tudo que nós fazemos. Né? Versículo 2. Quando me levanto, quando me sento, quando me levanto, tudo que acontece dentro dessas 24 horas de um dia, Ele sabe. Quando eu levanto e tudo que acontece no meio tempo, né, nesse meu período, até que eu me sento de novo, todo o trabalho, todo o descanso que eu tenho, Ele sabe o que acontece. Mas o quanto disso realmente, quantas dessas coisas Ele aprovaria, né? Quantas dessas coisas realmente estão de acordo com a vontade dEle?
Ele sabe tudo o que passa, mas será que tudo está do seu agrado? E aquelas coisas que a gente faz pensando que ninguém vê, né? Ninguém vai nunca perceber, ninguém nunca vai saber. Como a gente age nesses momentos? Deus vê, Deus enxerga, Deus sabe de tudo. E o grande perigo para nós cristãos é quando a gente entende a graça de forma errada e pensa que é apenas um convite, né? Ou uma certa liberdade para a gente fazer o que quiser. E a gente cai na tentação, a gente desobedece e fala, mas tudo bem, Deus é gracioso, Ele vai perdoar. E a gente cria em nós uma certa indiferença, né? Que mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que desagrada a Deus, a gente mesmo assim faz. E aí que está o grande perigo, que a gente passa uma barreira, né? A gente passa um limite e dá um passo para fora, né? Da vontade de Deus. E a gente está se afastando cada vez mais, muitas vezes sem perceber. E a gente acha que tem essa liberdade, porque nós somos filhos de Deus, que não faz sentido nenhum, né? Porque o filho quer agradar o seu pai. Além de saber tudo o que nós fazemos, Ele sabe de tudo o que nós pensamos, né? Ele sabe de tudo o que passa na nossa cabeça. E quantas pensamentos realmente glorificam a Deus? Quando a gente, só nós conhecemos os nossos pensamentos e o Senhor, quando a gente percebe esses momentos de hipocrisia, que a gente fala uma coisa, mas pensa o oposto, né? Não foi nada, meu querido, né? A próxima vez você vai ver, né? Uma próxima vez não vai ter, você pensa, né? Isso é hipocrisia. Todos os pecados que a gente comete dentro do nosso, né, pensamento, todo adultério, porque cobiçar uma mulher é adultério, Jesus disse, todo homicídio, porque odiar um irmão é matar ele, todo julgamento que passa na nossa cabeça, só porque ninguém vê, ninguém sabe, não tem problema. Deus vê, Deus sabe, é para Ele que a gente precisa prestar contas. E também toda confusão, né, que às vezes se passa na nossa cabeça. Quantas vezes a gente fica dando círculos, né, pensando no mesmo assunto e a gente não consegue entender, né? Às vezes são até questionamentos do próprio caráter de Deus. Embora a gente saiba a verdade, a gente questiona. Por vezes a gente fica preso no passado, né, querendo voltar para alguma coisa que não vai voltar mais. E Deus fala, agora eu quero falar contigo, agora, daqui para frente nós estamos juntos, né? E a gente tem essa confusão dentro de nós. Mas aqui a gente vê que Deus percebe e entende. Que alívio, né? Tem alguém que te entende. Não que você esteja certo em tudo que você faz, mas alguém te entende. Porque, não sei se você tem isso, todo mundo pode passar por isso de se sentir sozinho e de achar que ninguém te entende. Porque só você está pensando assim, parece, né? Você pode estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho. Você pode estar junto com amigos queridos e mesmo assim se sentir sozinho. Você pode estar num casamento bom, né, que é a maior intimidade que Deus deu para o ser humano, né, um homem e uma mulher, e mesmo assim se sentir sozinho e pensar que essa pessoa não te entende. Mais ainda, né, você pode pensar que eu estou isolado, né, por causa dessa pandemia, eu estou em solidão. E aí você pensa que ninguém mais está passando por esses problemas. Eu acho que sou o único na face da Terra que está pensando isso e passando por isso e está sentindo isso. Mas mesmo que você não conheça ninguém, né, não tenha contato com alguém que esteja passando por isso, muita gente está passando pela mesma coisa. Aqueles pensamentos de depressão, né? Aqueles pensamentos de, não estou fazendo o suficiente, né? Aquela sensação de que, parece que nunca vai acabar, né? Como que vai ser o futuro, aquela falta de esperança. Todo mundo, na verdade, está passando por isso. Então não pense que você está sozinho. Mas mesmo que você acha ou sinta, né, que ninguém te entende, Deus te vê, Deus te entende. Deus sabe de onde vêm esses pensamentos e Ele pode ajudar.
Aqui ainda diz que Ele sabe de tudo que nós planejamos, né? Tudo que a gente projeta para o futuro, Ele conhece o futuro. De onde eu vim e cada passo que eu vou dar, todos os meus caminhos, né? Versículo 3, são bem conhecidos por Ti. Tudo que eu ainda quero falar, antes que a palavra chegue na minha língua, né? E a gente fala, está na ponta da minha língua, mas nem chegou na ponta da língua e Deus já sabe tudo que ainda vai sair da nossa boca. Ele conhece o futuro. E para um filho de Deus, né, versículo 5 e 6, esse conhecimento traz alívio, né? Traz uma confiança de que o meu Pai está cuidando de mim, né? Eu sou protegido por Ele, a boa mão de Deus, Deus Pai está sobre mim para me guardar, para me abençoar. Eu estou cercado por Ele, totalmente protegido, então traz um alívio para mim, mas também traz a vontade de santificação. Se eu percebo algo, eu não quero continuar desagradando o meu Pai. Se eu percebo alguma coisa em mim, eu quero mudar isso, eu quero alegrar o coração, né, do meu Pai com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Mas, como diz principalmente o versículo 6, eu também fico maravilhado com a graça dele, né? Porque eu sei que eu não mereço. Apesar de tudo que eu sou, né? Apesar de toda a minha desobediência, de todas as minhas falhas que eu ainda tenho, né? Apesar da distância que às vezes eu deixo, né, entre mim e o Senhor, e embora Ele conheça tudo a meu respeito, mesmo assim Ele me ama, né? Mesmo assim Ele me quer, mesmo assim Ele não me deixa ir. Embora, né, por vezes a gente possa até tentar. E ainda faz surgir uma honestidade em nós. Já que Ele sabe de tudo, o que adianta esconder alguma coisa, né? O que adianta não falar, não orar a Ele, né? Porque geralmente a desobediência, né, pela condenação que vem do lado de Satanás, a gente se afasta de Deus, acha que não pode conversar com Ele. Mas já que Ele viu, Ele estava lá, né? Ele sabe, você pode se abrir e falar com o teu Pai. Você pode ser sincero diante dEle e contar tudo que tiver no seu coração. Não precisa esconder nada. Então Ele sabe de tudo. Versículos de 7 a 10, Ele também está em todo lugar, né? A onipresença de Deus. Versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ele está em todo lugar. É a loucura, né? A nossa loucura, a loucura do próprio homem que leva ele, né, para longe de Deus. E até difícil entender, mas o que leva uma pessoa, né, querer fugir de Deus? Mas o que a gente percebe, onde o homem chegar, Deus já está lá. Às vezes foram até pessoas que conheciam bem o Senhor. Jonas, né, o maior exemplo. Jonas ali, querendo fugir de Deus, né, conhecia o Senhor, já era profeta antes disso. Um Pedro, né, que quando Deus fez aquela pesca maravilhosa, a primeira, né, ele falou, afasta-se de mim, né, porque eu não presto, né, eu sou um homem pecador. Eu prefiro fugir do Senhor. Mas geralmente são as pessoas que não querem se render a Deus, não querem ser honestos, querem continuar no erro, querem continuar na desobediência e pensam que não merecem esse amor e por isso não devem receber o amor de Deus. E aí tentam fugir. Tentam e digo porque até Davi se perguntou para onde, né? Essa questão, para onde eu vou? Se o Senhor está em todo lugar. Se eu for para o céu, obviamente o Senhor está, né? Onde a gente espera a Deus, né? Mas se eu for para o mundo dos mortos, vamos dizer, para o inferno,
Não que esse seja o inferno, né, que o Novo Testamento fale, mas até esse inferno Deus está, porque não existe lugar onde Deus não está. Até no inferno. Mas a gente poderia dizer que no inferno Deus está de costas. Porque as pessoas vão querer Deus naquele lugar, né? Não, agora eu vejo como que está horrível, eu me arrependo, né? Agora é tarde demais. Você teve toda a sua vida para escolher o caminho certo, para amar o Senhor. Mesmo que as pessoas queiram no inferno, não tem como voltar para trás, porque ali Deus vai estar presente com a sua justiça, com o seu julgamento. Deus está em todo lugar, mesmo que você se mude para o país mais distante, né? Para uma ilha deserta, sei lá, não sei, no Caribe, o que seja, Deus está, né? Você não tem como fugir da presença de Deus. Por mais que você se afaste, não tem como sair. E não importa o quanto você se afastou dele, ele sempre está lá esperando você. Ele está querendo te encontrar e trazer de volta. Mesmo, hipoteticamente falando, né, ele fala das asas da alvorada, que são os raios de luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, num segundo você está na Lua, em 8 minutos você está no Sol, em 4,3 anos você está na estrela mais próxima. Mas se a gente quiser conhecer uma outra galáxia, são 2,3 milhões de anos, né, velocidade de luz para chegar na próxima galáxia. Não sei o que o homem espera encontrar no espaço, né, com todos os telescópios que tem, mas mais cedo ou mais tarde só vai encontrar Deus, porque Deus já está lá. Vamos para Marte? Tá bom, você vai encontrar. Deus já está lá te esperando, né? Não tem como fugir da presença de Deus. Ele está em todos os lugares já aguardando e sempre querendo trazer você de volta. Mesmo, e aí a gente talvez chegue no abismo, né, da existência humana, mesmo que você tenha pensamentos sombrios, né, ocultas, hipoteticamente falando, se você desejasse as trevas, né? Chega, né? Eu vou me abrir para o ocultismo, eu tenho pensamentos de suicídio e todas aquelas trevas, né? Cobrindo você, você desejando isso, mesmo ali Deus está. Deus está presente lá no escuro, para Ele não é escuro, né? Aquela situação que você pensa que é o fim da sua vida, para Ele não é o fim. Aquilo que você não vê nada por causa das trevas na sua vida, para Ele é luz. Onde Ele está, há luz, né? Para Ele não é escuro. Ele entende de onde você vem. Ele sabe aquilo que você está passando e por isso esses pensamentos não dão um susto nele, não é um choque, né? Olha, nossa, não sabia disso. Ele sabe muito bem cada pessoa que tem esses pensamentos de suicídio. Ele sabe de onde vem, mas ele tem algo muito melhor do que isso. Ele quer trazer essa pessoa de volta das trevas para a luz. Então, a melhor coisa que qualquer um pode fazer é não tentar mais manter isso um segredo, mas falar para Deus, já que Ele sabe mesmo. E só Ele pode ajudar. Mesmo as trevas não são trevas para Ele. E no próximo trecho a gente vê que Deus pode fazer tudo. A onipotência dele, né? Versículos de 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Davi viu na concepção, no nascimento de um bebê, o maior milagre. Só Deus pode fazer o ser humano, né? Ainda bem que, embora o homem tente, né, ele não consegue criar um ser humano. E ainda bem que essa possibilidade de uma possível clonagem, graças a Deus, não
pela ética, né, que algumas pessoas ainda têm, não é permissível. Mas Deus faz a vida e Deus fez nós, né? Isso é pessoal, Deus fez a mim, Deus fez você exatamente como você é, né? Ele já pensou na sua genética, na sua cor de cabelo, na sua altura, na sua personalidade. Ele já entendeu tudo plenamente antes de acontecer. Ele já sabia todos os seus pontos fortes, todas as suas fraquezas, antes de você ser tecido nem formado no ventre da sua mãe. E a gente pode adicionar, mesmo assim, te quis. Mesmo assim, ele queria você, mesmo sabendo de, no nosso entendimento, né, toda a falha que eu sou, né, ou todas as coisas que eu faço errado. Você é querido e amado por Deus. Você é a obra-prima das suas mãos. Você é, né, feito de forma especial e admirável. Já que a palavra é verdade, talvez você precisa falar isso para si mesmo, né? Você é feito de forma admirável. Sim, ele sabia de todas as coisas que você faria errado, todas as suas falhas, todas as suas fraquezas. Mesmo assim, ele sempre te amou. E ele tem um plano na sua vida, né? Já que ele te fez, não foi por acaso, não foi por apenas uma sobrevivência. Ele te fez com um propósito. Ele te fez pensando em algo grandioso. E só existe uma pessoa como você na face da terra. Isso também é animador, não é? Você é um original. Você é o original de Deus. Só existe um você. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Deus, em toda a sua sabedoria, te deu talentos, te deu também desafios pessoais, mas para quê? Para que você pudesse glorificar a Ele. Para que você, mesmo com as suas fraquezas, as suas dificuldades, pudesse glorificar a Ele. Então, ao invés de reclamar sobre aquilo que nós não somos, não temos, vamos ser gratos por quem nós somos. Todo aquele pacote que você é e que você ainda está se tornando pela graça de Deus. Que a gente possa agradecer por isso e para que Deus possa usar todo o nosso potencial que Ele colocou em nós. Um dia também Deus não vai pedir contas daquilo que Ele deu para outra pessoa, mas Ele vai pedir contas daquilo que Ele deu para você. O que você fez com aquilo que eu te dei, com o seu corpo? Que a gente possa usar esses corpos como sacrifícios vivos para o Senhor, diante dEle, vivendo a cada momento para Ele. Será que a gente está vivendo esse potencial todo que Ele colocou em nós? Que Ele possa nos sondar e nos mostrar formas como viver mais para Ele. Antes de continuar, só quero falar aqui uma observação que ele fala do embrião, né? Que ele fala como ele foi feito no íntimo da sua mãe. E, obviamente, né, fica bem claro que Deus considera o embrião um ser humano. E a gente vê, cada vez mais, para o outro lado, está o mundo que banalizou tanto o ato sexual, como a concepção, como o nascimento de um bebê, né? De forma que o sexo é visto como um instinto animal que você precisa satisfazer, né? A gravidez é apenas um incômodo, né, no meio dos seus planos pessoais, e é melhor, né, acabar com isso antes que seja tarde demais. O próprio nascimento não é mais um milagre de Deus, mas é apenas um processo natural, né, aquilo que acontece naturalmente. E já que o mundo não vê mais a santidade do sexo, da concepção, né, do nascimento, não é de se estranhar que um embrião é apenas uma massa de células, né, que a mulher tem todo o direito de decidir sobre o seu corpo, né? Então faz o que você quiser, é um incômodo, então aborta. Mas o que acontece é, você está cortando o milagre de Deus, né? Você está interrompendo esse milagre e assassinando um ser humano. É isso que acontece, infelizmente, inclusive com a ajuda do governo,
né, em muitos lugares, aos milhares. E isso que a Bíblia nos relata aqui. O embrião é um ser humano. E daqui a pouco a gente pode até pensar como a gente deve agir diante disso. Mas vamos focar só mais uma vez aqui na parte em que Deus fala que Ele conhece o nosso futuro, né? Onde disse que todos os dias, versículo 16, foram determinados para nós. Deus já sabe o que vai acontecer. Ele sabe como a gente chegou nessa terra, mas Ele também sabe quando e como a gente vai sair dessa terra. Ele conhece a forma e a hora da nossa morte. Então, nenhuma morte é como surpresa para Deus, embora para nós seja. E triste, porque no final a morte é um intruso, né? Que veio, não era para ela estar aqui, e a gente sente isso. Tem alguma coisa errada com a morte. Mas graças a Deus, um dia a morte não vai existir mais, né? Deus vai acabar com a morte. E Deus também sabe disso. Mas já que Ele investiu tanto na nossa vida, já que Ele nos acompanhou desde antes da gente ser formado, né? Desde pequenininho, toda a nossa vida, Ele não vai parar lá no meio. Ele vai cuidar da nossa vida até o fim, até todos os dias que Ele determinou se completarem. E Ele sabe tudo que nos espera até lá e quer nos preparar, se a gente deixar, quer nos preparar para aquilo que está por vir. E aí, Davi fala como tudo isso é muito mais do que ele consegue imaginar ou pensar, porque são os pensamentos de Deus, versículo 17 e 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Como são grandiosas, como são maravilhosas. Ele meditou nos pensamentos de Deus e uma vez que a gente pensa naquilo que Deus pensa, a gente é levado para mais perto dele, né? A gente é maravilhado com tudo que Deus pensa a respeito de nós, porque são pensamentos pessoais, né? Não a respeito apenas da criação, da humanidade, mas a respeito de você. São pensamentos pessoais que Ele tem. E a gente naturalmente se pergunta, mas quem sou eu para que Deus lembrasse de mim? Mas é um Pai amoroso, que me ama, que me tem como filho, como filha, né? E por isso Ele tem esses pensamentos a meu respeito, cheios de cuidado e afeição. Mas esses pensamentos também são valiosos, né? Preciosos, ele fala, tem um peso para nós, porque são únicos. Você pode até ter uma pessoa que pensa muito bem ao seu respeito, mas ninguém pensa como Deus, né? Ninguém tem esses pensamentos carregados de planos e propósitos bons para a nossa vida. Também são inumerosos, né? Como é grande a soma deles. É impossível de contar todos os pensamentos que Deus tem. E imagina quantas vezes Deus pensa em você num segundo. São inumerosos, né? A gente não consegue contar tantos pensamentos que Ele tem e todos sendo bons. Jeremias 29:11 fala que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Imagina Davi até adormecendo, né, com esses pensamentos de Deus na cabeça dele, contando, né? Tem esse pensamento. E logo ele dormiu. É melhor até você, se tiver esse costume de contar ovelhas, né? Uma ovelha que pula a cerca, outra ovelha. Tenta pensar nos pensamentos de Deus enquanto você tenta dormir, né? E hoje em dia cada vez mais dificuldades, né, para dormir bem. Tenta pensar nos pensamentos de Deus para nós. E enquanto a gente dorme, Deus trabalha por nós, né? Deus faz coisas que a gente nem imagina. Enquanto Adão dormiu,
Eva foi feita, né? Ele acordou e falou, uau, né? Quem é essa? Ah, essa é a mulher. E enquanto Abraão dormiu, Deus firmou a aliança com ele. Abraão não podia nem fazer nada, Deus falou, eu que faço. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha por nós. E a gente descobre, mesmo quando a gente acorda, que nós estamos rodeados por Deus, né? Eu acordo, ainda estou contigo, ainda estou rodeado por ti, eu posso descansar em paz. Porque esses pensamentos não trazem uma preocupação para mim, né? No sentido que, já que ele sabe de tanta coisa, o que ele é capaz de fazer, né? Se você tem problema com a máfia, né, quanto mais ela sabe a respeito da sua vida, mais você tem que temer, né, esses caras. Mas Deus sabe de tudo a respeito de nós e mesmo assim nos ama, né? Mesmo assim quer o nosso bem. Então a gente entende que se você acordar e estiver passando por algum tipo de sofrimento, talvez algum tipo de disciplina e correção, também vem por um propósito amoroso. E por isso Davi fala nos próximos versículos, então eu posso concordar com o Senhor, com aquilo que o Senhor ama e aquilo que o Senhor odeia também. Que existem essas coisas, né? Versículos de 19 a 22. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Davi sentiu que ele precisava confrontar o mal também, porque em primeiro lugar ele observou que o mal existe e principalmente através de pessoas que se rebelam contra Deus, né? Que falam com maldade contra Deus. Existe não apenas eu não conheço o Senhor, né? Eu faço coisas erradas, aquela coisa que, né, vamos dizer, não age por maldade, infelizmente está perdido por não crer, né, em Jesus como Senhor e Salvador, mas aquela pessoa que de propósito, né, trama coisas contra os propósitos e os planos de Deus. E Davi olhou para isso e falou, agora está complicado, porque eu conheço o meu coração, né? Eu sei como está o meu coração, que é enganoso, que é desesperadamente corrupto, então eu preciso me afastar dessa influência. Não que eu não tenha contato nenhum com esse mundo, mas eu não posso deixar me contaminar com essa rebeldia, porque eu sei a inclinação do meu coração. Então Davi se posicionou contra a maldade. E, em primeiro lugar, ele reagiu assim como Deus reage, né? Deus odeia o mal. Em vários versículos a gente vê, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a gente precisa odiar aquilo que Deus odeia, né? Se afastar daquilo que Deus chama de mal. E Deus odeia o mal por causa de tudo que Ele faz com a sua criação, com as pessoas, todas as pessoas que Ele ama. E na vida de Jesus a gente vê que Ele sempre amou a pessoa, o pecador, mas nunca aprovou o pecado. Odiou o pecado que estava destruindo aquela pessoa de dentro para fora. E aí Davi também lembrou que a vingança pertence ao Senhor, né? Eu não vou meter a minha mão e ser um de vingador, né? Mas ele falou, quem dera tu matasses os ímpios, né? Ó Deus. Eu não vou pôr a minha mão, mas deixar o Senhor julgar todo o mal. E o nosso dever, diante de tudo isso, é se dedicar cada vez mais ao Senhor e fazer a sua vontade. Isso inclui não ficar calado ou quando pessoas falam com maldade de Deus e dos planos de Deus. Quando instituições como o Burger King e outros, né, falam contra a criação de Deus, falam contra os planos de Deus, tentam manipular as nossas crianças. O que a gente deve fazer diante disso quando se chama normal aquilo que a Bíblia fala é contrário aos planos de Deus, à criação de Deus? E a gente precisa orar. O que a gente pode falar diante disso? Obviamente,
qualquer tipo de desrespeito, né, de ignorância em relação a qualquer pessoa que Deus criou é errado, né, é inaceitável, mas o que nós podemos fazer? No mínimo, a gente precisa cada vez mais cedo começar em casa, né, a ensinar a verdade para os nossos filhos. Porque, vamos dizer, a guerra sobre a mente, né, dos nossos filhos está chegando cada vez mais numa idade menor, cada vez mais para dentro de casa. Então, pais cristãos precisam estar preparados para isso. Mas em tantas outras coisas a gente pode pensar como a gente pode se posicionar. Porque, em geral, nós cristãos, no mundo inteiro, podemos ser passivos e também complacentes demais. Um filósofo do século XVIII, Edmund Burke, ele disse: tudo o que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. Então, se os cristãos sabem o que é certo e errado, mas não fazem nada, a gente vê o mal cada vez mais avançando, seja através de leis, seja através de organizações, né, que geralmente são uma minoria lutando, né, para mudar leis, lutando para mudar a forma como nós vivemos e inclusive como nós criamos os nossos filhos. Diante de tudo isso, Davi termina com os versículos de 23 a 24, com um convite para Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Toda a postura diante do mundo, né, e toda a postura também diante de Deus começa em nós. E isso, se você pensa, né, é uma oração bem audaciosa, né? Uma oração que alguém fala, olha, estou até correndo um certo risco. Quem tem coragem de fazer uma oração assim? Quem tem coragem de verdade, não de boca para fora, né, de pedir uma busca tão profunda? É só alguém que entende que precisa desesperadamente da ajuda de Deus. Alguém que entende que chega, né? Estou cansado de brincar de esconde-esconde com Deus. Alguém que sabe que só precisa e só pode ser extremamente honesto e sincero diante de Deus. Alguém que entende que precisa se render totalmente ao Senhor. Porque, em outras palavras, o que Davi orou aqui é um mandado de busca e apreensão, né? É você pedir uma investigação minuciosa na sua vida. Para Deus entrar na sua vida é fazer um exame minucioso, né? Levantar cada item, vamos olhar aqui, olhar debaixo desse daqui, na sua vida, vamos ver o que a gente vai encontrar, né? E se você passa, né, nas coisas que você fez, nas coisas que você falou, nas coisas que você pensou, e já sabe que Deus vai encontrar aquilo, né? Porque você não age, então, a respeito disso agora. Se você já sabe o que Deus vai encontrar ali, e não é legal. Mas se você não sabe o que Deus pode encontrar, então faça esse convite para o Senhor. Sonda-me, examina-me, né? Eu te dou permissão e liberdade para levantar tudo. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que, né, me custe algo, mesmo que eu precise parar, acabar com alguma coisa que hoje, no momento, eu gosto muito. Então, que assim seja. Sonda-me, ele falou. No original fala de cavar bem fundo em uma mina para encontrar mineiro. Então, que Deus possa cavar dentro de nós, mas também encontrar esse ouro, né? Esses tesouros, esse potencial que Ele colocou em nós. Que Ele colocou algo lá dentro, algo de valor, mas que Ele possa chegar no fundo do nosso coração para trazer isso para fora. Provar, fala de testar e provar o metal numa fornalha.
Então, Senhor, se for preciso, aumente a temperatura um pouco, mesmo que já sinto as chamas e o fogo chegando, mas que seja assim para separar as impurezas da minha vida, para fazer essas impurezas subirem na minha vida, para que você possa tirar da superfície e acabar com isso na minha vida. Ele precisa nos purificar. E a gente purificado através da palavra, do seu Espírito, e inclusive as inquietações que falam aqui precisam ser testadas pela palavra de Deus. De onde vem a ansiedade? Por que eu estou tão preocupado? Não, peraí, não tem nada a ver, purifica isso dentro de mim. E vê se na minha conduta algo te ofende. O Senhor sabe de tudo, tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer. Será que a gente permite que Deus fale as nossas vidas a respeito da nossa conduta? A gente dá ouvidos quando Ele nos cutuca, em pequenos detalhes da nossa conduta. A gente deixa Ele falar conosco. Lá no silêncio do nosso coração, mas também quem são as pessoas que a gente ainda permite falar na nossa vida a respeito da nossa conduta? Quem são os Natãs da nossa vida que falam para Davi, você cometeu adultério? Quem são as pessoas que no mundo que a gente vive hoje, que ninguém chega perto de mim, ninguém precisa saber o que se passa, quem são as pessoas que Deus ainda pode usar para falar umas verdades para nós? Sem a gente explodir na cara dessa pessoa e realmente receber como se fosse de Deus. No final, Deus dirige, dirige-me pelo caminho eterno. É reconhecer que o que Ele tem para mim é um caminho eterno. Eu posso ter escolhido outros caminhos, que me levaram a outros lugares, mas Ele sempre quer me trazer de volta, dirigir de volta ao seu coração. Eu sei no meu íntimo que os caminhos dele são caminhos eternos. Os meus caminhos, por melhor que apareçam para mim, sempre ficam muito aquém dos seus caminhos. Então, Senhor, me leva nos teus caminhos. Que a gente possa permitir o Senhor, essa manhã e nesse dia de hoje, a Ele sondar o nosso coração. Porque o único caminho é de total rendição ao Senhor. Se você tem coragem, ora essa oração, versículo 23 e versículo 24, quando você chegar lá em casa, ou no caminho, de forma sincera diante de Deus. Mas também já determina que você vai obedecer às revelações que Deus vai te dar. Que não adianta falar, Deus me sonda, mas isso daqui não, não, eu só vou até onde eu me sinto bem. Essa é uma oração radical. Davi era uma pessoa radical, uma pessoa segundo o coração de Deus. Que a gente possa escolher esse caminho e permitir que o Senhor faça isso na nossa vida, de sondar, provar e sempre nos dirigir de volta para Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nos mostrar a verdade de quem nós somos. Mas obrigado, Senhor, por nos mostrar, em primeiro lugar, antes de mais nada, a verdade sobre quem Tu és, Senhor. Que Tu sabes tudo, podes tudo, Senhor, que Tu estás em todo lugar e mesmo assim, com o Teu poder, com o Teu conhecimento, com a Tua presença, não nos esmaga, Senhor. Não acaba, Senhor, com as nossas vidas, mas Tu és tão misericordioso e gracioso, Senhor, que embora conhecendo tudo a respeito de nós, nos perdoas, nos amas, nos queres, Senhor. Tu tens um plano para as nossas vidas e que a gente possa, Senhor, cada vez mais chegar ao pleno potencial da nossa vida, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nós. E, Senhor, que cada um de nós possa ser mais sincero diante de Ti e desejar, Senhor, voltar à essência, Senhor, de quem nós somos diante de Ti, do nosso coração diante de Ti,
para que nós possamos ser santos como Tu és santo, Senhor, para que nós possamos ser misericordiosos como Tu és misericordioso, para que nós possamos ser cada vez mais como Tu és. Sonda-nos, Senhor, e vê se há em nós, Senhor, alguma coisa que Te ofende. Senhor, faça esse trabalho de investigar, de levantar, Senhor, todas as coisas na nossa vida, em todos os cantos da nossa vida, e que a gente, Senhor, possa viver um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Nada de esconde-esconde, Senhor, nada de mediocridade, Senhor, nada de verdades pela metade, Senhor, mas a verdade a gente quer, Senhor, mesmo que doa um pouco, mesmo, Senhor, que nos incomode um pouco. Senhor, se nós estamos no caminho que não Te agrada, então nos traz de volta para o Teu caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém.